Bom, temos meia hora para o debate, conversas, intervenções. Maria Hermínia. Eduardo, sim, mas com o microfone. Ficou bem cumprimentado. Maria Hermínia Tavares, muito obrigada pelas excelentes exposições. Eu, desde ontem, inclusive conversando com a Elisa em cima, estou com uma sensação parecida à do filme Melancolia, do Wim Wenders. Se vocês lembram bem, né, a história é de um planeta que vai chocar com a Terra e a maneira como os personagens ali lidam com essa coisa que é tão grande que eles não conseguem incorporar no seu comportamento cotidiano. E eu tive um pouco essa sensação da nossa conversa desde ontem com relação ao tema ambiental. Porque o bem ele realmente não tem importância e não vai ter um impacto tão grande, ou ele vai ter um impacto muito grande, portanto, alterar os parâmetros nos quais nós estamos discutindo tudo isso, né? Seja as estratégias de desenvolvimento dos países latino-americanos, seja as relações multilaterais no momento de ascensão de uma nova potência. Gostaria de ouvi-lo sobre isso, porque como é que nós incorporamos? Ou bem, os cientistas estão exagerando, não vai acontecer nada de tão grave quanto estão dizendo, ou vai. E, se for, isso altera de maneira muito significativa tudo que a gente está dizendo aqui. Muito bom. Eduardo Viola e Ricardo Marcoval, dos dois, climatólogos. Até me coloca para falar. Não, eu vou para aproveitar, mas eu queria. Então, fala um pouquinho sobre isso. Eu queria. Muito obrigado aos dois pelas excelentes apresentações, mas eu queria colocar para Sérgio, quer dizer, duas coisas. De um lado, digamos, sobre a profundidade do tipo de rivalidade geopolítica, na medida que a alta tecnologia tem um lugar decisivo, digamos, tá certo? E nisso, digamos, o tipo de incerteza maior que durante a Guerra Fria, que coloca a combinação de armas hipersônicas, que são equivalentes a armas de first strike na Guerra Fria anterior, inteligência artificial como um componente central da operação e deployment de armas no espaço. Tem vários autores, inclusive uma entrevista de Kissinger recente, que fala que por isso o mundo atual é muito mais perigoso que na Guerra Fria, por essa combinação tecnológica de armas. Digamos. Então, eu queria colocar um pouco isso para dizer que me parece que a minha diferença com você é sobre a profundidade desse processo de rivalidade. Tá? O segundo ponto interessante é que há uma dimensão. Você tem, então, a coisa superficial. O que eu não escutei? Há uma. A profundidade do conflito. A profundidade do conflito. Tá? É um cenário bélico. Tá, que não necessariamente implica a Terceira Guerra Mundial, nós falando nisso. Tá? Bom, o segundo ponto é que se tem, além da dimensão superficial da guerra comercial, da dimensão mais profunda da guerra pelo domínio da alta tecnologia e depois da geopolítica, digamos, tá? Inclusive em algumas questões territoriais, mas que não são do tipo do passado. Se tem uma outra questão que não tem importância na era Trump, mas que pode ter importância significativa em uma onda democrata em 2020, supondo eleição democrata e domínio no Congresso, que é a questão de valores, tá certo? Porque uma questão é, digamos, ou seja, você tem uma mudança importante do discurso chinês sobre o resto do mundo, de um discurso defensivo, não interferam em nossos assuntos, que nós não interferimos nos de vocês, para a ideia agora, o sistema de vocês é disfuncional e decadente. O nosso sistema de governo, chamado meritocrático, combinação de confucionismo e marxismo-leninismo, é superior. E todo o que é o sharp power, digamos, que vai além dos institutos Confúcio. Tá, me parece que, e pelo discurso de Warren e pelo discurso de Biden,
esse ponto vai ser essa parte de conflito de valores que com Trump não existe, porque ele gosta dos homens fortes, digamos, não é um defensor da democracia. Isso vai ser uma outra dimensão, até pode atenuar-se algumas outras, mas isso é uma outra. Eu queria adicionar isso porque é mais uma dimensão que é importante que nós não estamos levando em consideração, que é o conflito de valores. Eu sei que cada pergunta aqui tem a sua complexidade, muitas vezes é uma pergunta que se ramifica em várias, mas eu vou colher outras para que as pessoas possam falar antes de a palavra. Eu peço realmente concisão aqui, porque tem Ricardo, Sandra, Bernardo, Manuel Marfan e Jeremy. Então tem que fazer um esforço de concisão para ainda haver tempo deles responderem. Vamos lá, começando por mim. E ministro Jobim, que tendo sido ministro da Defesa, ao qual eu devo obediência. Então, eu estou lascado aqui. Quando mais não seja. Não, minha pergunta vai para o embaixador Sérgio Amaral e tem a ver com a política de Trump para a América do Sul. Ele sugeriu de que o Grupo de Lima, que Trump considera our allies, seria talvez uma plataforma para um acordo comercial e ressuscitar a ALCA. De fato, os Estados Unidos já têm acordos comerciais com vários dos membros do Grupo de Lima, então eu queria um pouquinho refinar esse raciocínio. Se se trata de usar o Grupo de Lima, o objetivo final é Argentina e Brasil, claramente, que são os principais. Ou, alternativamente, só o Brasil. Essa é a variante que também queria que você explorasse, porque há, sem dúvida, um oferecimento de negociação, não sei se apenas comercial, ou se for comercial, quebra o Mercosul. Se não for comercial, não quebra o Mercosul, mas envolve outras disciplinas. Eu queria que você explorasse essa possibilidade de um acordo Brasil-Estados Unidos, econômico, tá certo? Envolvendo algumas disciplinas, em um governo tão top-down como é o americano, onde uma decisão presidencial baixa rapidamente e se transmite como iniciativas operacionais concretas. Era isso as duas perguntas. Já, refinar um pouco. Como os curdos aprenderam essa semana. Bom, tinha duas questões rápidas. Uma, eu vou tratando sobre o que o Ricardo mencionou agora. Quer dizer, me parece também que a gente está num contexto, e é um contexto doméstico, em que pensar em salvar o Mercosul está complicado. Né? Quer dizer, toda a política comercial anunciada é uma política comercial que vai, possivelmente, com as eleições na Argentina, vai levar a um abandono da União Aduaneira ou a uma flexibilização tal que a ideia em si de preservar o Mercosul como bloco vai ficando cada vez mais complicada. Então, assim, também a título de provocação, quer dizer, eu não sei se a gente já perdeu esse bonde, essa é a minha impressão. Esse trem já partiu, né? Esse trem já partiu, teria sido fantástico, a gente cansou de escrever com propostas de criação de áreas de livre comércio na América Latina, sob a ALAD, etc., mas depois agora a convergência, Aliança do Pacífico e Mercosul, mas eu não sei se isso ainda é possível. Quer dizer, por outro lado, também me custa um pouco pensar que, a não ser que seja um acordo tipo Estados Unidos-Japão, que, de fato, é uma novidade muito complicada, não consigo imaginar isso, um acordo, mesmo que seja bilateral Brasil-Estados Unidos, numa agenda de curto prazo, no período eleitoral nos Estados Unidos. Não sei, mas isso é uma pergunta, de fato, o quanto que existe de espaço para isso. Segundo, muito rapidamente, sobre a questão de mudanças climáticas que a Maria mencionou, aí eu acho que tem um desafio adicional para a América Latina. Tem um relatório da FAO, do ano passado, que incorpora um estudo sobre os impactos de mudanças climáticas até 2050 sobre a produção e comércio de produtos agrícolas. E a região que mais perde é a América Latina. A tendência é que a migração da produtividade agrícola, em presença de mudança climática, se dê para o hemisfério norte. E a única maneira de a gente, de alguma maneira, reverter os danos é a negociação para a eliminação das barreiras ao comércio agrícola, que nos daria
alguma possibilidade. Então, aqui eu acho que tem um desafio adicional como região. A gente está na iminência de perder as nossas vantagens comparativas em um contexto de mudança climática. Voltando ao tema do otimismo e do pessimismo de ontem. Ministro Jobim. Aqui. Uma nota de rodapé à exposição extraordinária do Recupero sobre essa questão de narcotráfico. Em 1995, quando nós assumimos a convite de Fernando Henrique, o Ministério da Justiça, houve uma reunião logo após a posse, em que houve uma discussão com o Attorney General da época, em que a política americana para o Brasil, os acordos em relação ao combate ao narcotráfico, era a criação de um muro de saída. Os americanos financiavam todos os aeroportos de saída do Brasil, ou seja, pretendiam que as drogas ficassem no território brasileiro. E ficaram. 2, Não faltaria. A DEA americana tinha um acordo secreto com a Polícia Federal, que eu acabei descobrindo, deu uma confusão infernal, em que ele contribuía, dava dinheiro vivo, cash, para a polícia financiar, também pagar, enfim, ações policiais não mencionadas ou não conhecidas, ou decididas exclusivamente entre DEA e Estados Unidos. Nós devolvemos o dinheiro, deu uma confusão infernal. Eles mandaram um cheque de 1 milhão, porque aí veio um embaixador oferecendo esse valor. Eu digo, não, isso não dá para receber. Aí foi um escândalo, deu confusão, o Malamo foi muito preocupado, que os americanos reagiram, etc, etc. Mas o fato era o seguinte, a política, no caso do narcotráfico, naquela época tinha aquele Czar da droga, que era um oficial americano que tinha um defeito no braço, um herói da guerra do Vietnã, eles fixaram claramente o seguinte, não pode droga entrar nos Estados Unidos, ponto. E nós rompemos esse entendimento, auxiliado pelo Fernando Henrique. A última pergunta é uma provocação. Não sabe o que acontece lá agora, então. O problema é deles. Uma pergunta agora, uma provocação. Você acha, Sérgio, ou o Recupero, que o Itamaraty de hoje vai ter condição de conduzir essa agenda, principalmente o Washington com Eduardo Bolsonaro? Eu queria protestar contra essa expressão de menoscabo em relação ao nosso chanceler, que é um homem centrado e competente, saberá conduzir isso com maestria e com Brasil acima de tudo, todos, não sei quantas pessoas. Bernardo, não, com Deus eu não brinco. En primer lugar, realmente una felicitación por ambas presentaciones brillantes. Es importante realmente. Y me obligaron a hablar en español, porque si Recupero habla ese español brillante, y Sergio, igualmente, tengo que mostrar que yo también lo hablo, ¿no? Había gente ya diciendo, Bernardo no sabe hablar español. Me olvidé un poco, ¿no? Cuando subo un taxi en Montevideo me dice, qué bien habla el español, ¿a dónde lo aprendió? Dos comentarios rápidos. El primero, un cierto quizá desacuerdo sobre el tema Obama-Trump, Obama-cooperación y Trump-conflicto. En verdad, Obama fue el que desarrolló la nueva estrategia militar de rodear China de bases militares. No fue tan cooperativo. Y segundo, él tenía una estrategia también de conflicto comercial con China, solo que no frontal, porque pensaba que también no llegaría a nada, quizás, y era tratar de rodear todo esto de acuerdos comerciales que aislasen a China, que Trump el primer día dijo esto no vale. Lo que me pareció muy importante en términos de reflexión futura y del objetivo de este seminario es que en algún lugar ustedes recuperan la idea de América Latina. A pesar de todo, hay una América Latina y hay desafíos latinoamericanos. Y que infelizmente en este momento, cada uno centrado en su ombligo nacional, estamos perdiendo ese horizonte. Tuvimos la oportunidad ayer de noche de una cena con los amigos chilenos y con argentinos, viendo que hay muchas cosas en común, que Chile no es el ideal que nosotros queremos que sea, si bien obviamente tienen progresos innegables, pero hay muchas cosas en común. Argentina, a pesar de ciertos folclorismos, ¿no? Hay toda una serie de temas que se colocan, tanto a nivel interno y sobre todo a ese nivel internacional,
que nos coloca como desafío, un poco más allá inclusive de las voluntades circunstanciales de gobiernos y de ministros de Relaciones Exteriores, de pensar a América Latina como un conjunto, inclusive porque habrá sorpresas. Y si el acuerdo de China-Estados Unidos, como el embajador Sergio Amaral mencionó, lleva una serie de efectos sobre América Latina, en principio crea un potencial de un pensar latinoamericano, aunque sea inicialmente reactivo. Entonces, pienso que es una contribución fundamental en términos de esa perspectiva latinoamericana. Muy bien, última pregunta, Jeremy, y Manuel también. Manuel, que me criticó, porque me dijiste que me criticaste ayer en la cena, entonces pero Jeremy también participó. te voy a castigar. No. Jeremy también participó. Pero no me criticó. No, yo Se traté quedó de callado. yo traté de defenderte, pero era difícil, no era fácil. Yo quiero hacer la siguiente pregunta. Es evidente que hay un cambio de era. Vamos a vivir una etapa muy distinta hacia adelante en todo orden de cosas, no solamente en lo geopolítico, sino que también en lo tecnológico. A mí me asusta pensar, por ejemplo, que el manejo de información individual de cada uno de nosotros está todavía en pañales, porque los computadores son incapaces de procesar toda esta información. Pero la nanotecnología avanza y entonces todo lo que hemos visto en intervención electoral y en otras cosas va a ser más grave aún. Entonces, la pregunta es la siguiente. Europa no se mencionó nunca en las exposiciones de ustedes, y eso es un hecho notable. Europa es posible que pase a la irrelevancia en medio de estos nuevos desafíos. Pero lo que sí están haciendo ellos es preparándose para esta nueva era. Entonces hay muchos temas europeos que para nosotros son relevantes porque ellos se están preparando. Pongo algunos. Ellos tienen normas respecto de la privacidad, cuál es el límite de la privacidad de la información respecto de que se pueden utilizar comercialmente. 2, Macron está midiendo hasta dónde se le puede poner impuestos a los servicios que se prestan a través de las redes sociales, que generan ingresos que no pagan impuestos, porque ellos tienen un sistema que se paga impuestos en el país de la residencia. Entonces están llevándose recaudación, ingresos tributarios hacia donde están las sedes de las plataformas digitales. Ellos están, bueno, y en fin, la misma Angela Merkel, esto lo dije ayer, lo digo solamente para recordar, no voy a contar todo el cuento, pero ella misma dice que la estrategia comercial que ellos están teniendo es una estrategia defensiva, porque para que no pasen a llevar la economía alemana las plataformas digitales americanas. Entonces, hay una serie de temas que son del interés nuestro, que están ocurriendo en otras partes del mundo, de las cuales podríamos aprender, y no sé si ustedes están al tanto y nos puedan comentar. Felicitaciones además por sus exposiciones, que las encontré notables. Muy bien, Jeremy. Ok, muchas gracias. Realmente un par de presentaciones excelentes y siempre aprecio aprender, escuchar cómo está visto el mundo nuestro desde otras perspectivas, especialmente en el caso del país donde vivo y he vivido muchos años. Una nota tal vez más cautiva es, sería la tentación de exagerar la competencia entre los Estados Unidos y la China. Por un lado, una diferencia entre porque el debate sobre Thucydides' Trap supone que la rivalidad entre Esparta y Atenas no suponía una interdependencia entre los dos.
Y lo que está muy claro ahora es que justamente hay una interdependencia muy profunda entre la China y los Estados Unidos. Entonces hay fuerzas de resistencia que resisten la hipercompetencia o especialmente en los medios. Y hay que no olvidar que Trump es una figura de los medios. The audience of one. Entonces, habrá que matizar. Creo que hay una nublina sobre el nuevo orden global, pero suponer que vamos de un multilateralismo hacia bloquificación y nacionalismo, no sabemos. Es muy, muy compleja. Pero una pregunta, que sería para todos ustedes latinoamericanos, que como historiador de América Latina siempre enseñaba a mis estudiantes que en los momentos en que en los Estados Unidos no prestaba mucha atención a América Latina, daba a los latinoamericanos experimentar, inventar, recombinar con otros países y regiones del mundo. Uno no podría imaginar un mundo donde Make America Great Again sería un discurso oficial de la Casa Blanca. Abre justamente posibilidades de recrear relaciones, enlaces con otras regiones del mundo, incluso internos en América Latina. Que el negligence de la Casa Blanca ofrece espacios que la sobreatención de otros momentos en la Guerra Fría restringían. Pronto, voltamos com esse conjunto robusto de perguntas, voltamos à mesa. Bien, de mi parte yo voy a concentrarme en tres grandes temas que han sido suscitados y que me parecen cobren muchas de las dudas. Clima, rivalidad con China, incluyendo el problema de valores, y finalmente comercio. Sobre clima, yo me temo que la situación es aún peor de lo que mucha gente se imagina. Yo siempre hago un test sobre eso. En esta sala, ¿cuántas personas ya se dieron el trabajo de leer el sumario ejecutivo de uno de los informes de la IPCC? ¿Cuántos leyeron? Son poquísimos, poquísimos. Y es curioso porque los sumarios ejecutivos de la IPCC son muy accesibles, son fáciles de leer. La mayoría de la gente no tiene idea de la gravedad del problema simplemente por falta de información. Y es duro de tener que decir, pero la situación es prácticamente desesperadora, ¿no? Si no hay un breakthrough tecnológico, hay muy poca posibilidad de evitar que algunos de los daños sean irreversibles. No todos, pero por lo menos la reducción de la situación de los hielos polares, de los glaciares, el problema del aumento del nivel de los océanos, el efecto que eso va a tener sobre el aumento promedio de temperaturas y de hidrología. Por ejemplo, en Brasil hubo un trabajo financiado por la Embajada Británica hace unos años, después que se produjo el informe sobre las consecuencias económicas del cambio climático. Y la Embajada financió varios estudios sobre el impacto que tendrá en la generación de electricidad. Fue la COPE que hizo el estudio
la Universidad Federal de Minas Gerais hizo un estudio sobre el impacto en el Nordeste, y los impactos potenciales son gravísimos. En el caso del Nordeste, mitad de la población tendrá que ser simplemente transferida, porque las regiones que son hoy de semiárido se van a volver totalmente desiertas, ¿no? En fin, el impacto es más grave de lo que se imagina. En muchos casos es irreversible el efecto que tendrá sobre los océanos, por ejemplo. Y yo digo eso solamente para llegar a una conclusión. Es que esa cuestión se parece un poco a lo que últimamente se llama de los cisnes negros, no en el sentido de que sea inesperada, porque es una muerte anunciada, ¿no? Ya con informes, con datos, etc. Pero es como los cisnes negros, en el sentido que la capacidad humana de imaginación es insuficiente para sacar las consecuencias que eso va a producir. En ese sentido, por ejemplo, nadie jamás imaginó lo que la Primera Guerra Mundial iba a representar en destrucción de un mundo, ¿no? De la misma manera, nadie llegó a imaginar el fin del comunismo en un sentido más positivo, de cierta manera, ¿no? A pesar de que yo tengo otras dudas. Ahora, en el caso del cambio climático, el impacto será tan grave y posiblemente mucho más temprano de lo que la gente se imagina, que todos los paradigmas tendrán que ser cambiados. Paradigmas de la organización de la economía, del comercio, pero nosotros simplemente no somos capaces de imaginar eso. Sería un problema casi de science fiction, porque no podemos medir exactamente. Entonces, frente a esa imposibilidad, preferimos imaginar que no va a acontecer, que nada va a pasar, etc. Pero yo me temo que, desgraciadamente, es peor de lo que se imagina y que tendrá un impacto muy, muy grave en toda manera de organizar la vida. El segundo punto, que es la China. Sergio presentó muy bien lo que está pasando en Estados Unidos. Yo quería solamente añadir un punto, es que mucho antes de Trump, en 2015 ha sido un marco en la evolución de la posición del establishment norteamericano frente a China, porque en 2015 el Council on Foreign Relations publicó un estudio especial que ellos habían contratado de dos grandes investigadores que hicieron, es un trabajo que es fácil de encontrar en la internet, en el Council on Foreign Relations. Es un trabajo en que se examina la evolución de la política norteamericana frente a China desde Kissinger y Nixon, y llega a la conclusión que la estrategia no ha funcionado, que la idea de acomodar a China, de favorecer el crecimiento chino con el comercio, con inversiones, no había producido una democratización progresiva de la sociedad y del gobierno chino, y que Estados Unidos a partir de ahora tendría que cambiar de estrategia. La estrategia tendría que ser de no más colaborar, no más favorecer y crear dificultades. Un poco la idea de la contención de George Kennan, crear dificultades, por lo menos para hacer más lenta esa progresión de China. Es claro que ese informe no llega a proponer un conflicto militar, no se trata de eso, pero George Kennan
tampoco proponía un conflicto militar. Kennan siempre fue totalmente contrario a la creación de la OTAN, por ejemplo, ¿no? Y la idea de enfrentar a la Unión Soviética con medios militares. Su presupuesto es que, dado el tiempo, la Unión Soviética, con sus contradicciones internas, no lograría sobrevivir, que ha sido lo que pasó, ¿no? Ahora, en el caso de China, lo que se propone en ciertos casos concretos, y ahí sí es donde se acerca más al problema de un conflicto caliente, es contener a China en su entorno inmediato, que es el mar del sur de China, el estrecho de Malaca, todas esas islas, etc. Y ahí hay un problema, porque China actualmente ya posee los medios navales, no propiamente para rivalizar con la inmensa marina americana, pero posee lo que los estrategistas americanos llaman el poder, el power of deniability of access. Es decir, los misiles chinos y el poder naval chino crea un riesgo muy alto a la marina norteamericana de acercarse de la costa. Entonces, ahí es que puede haber algún tipo de problema, pero yo no creo, sinceramente, que va a haber un conflicto. Quizás no haya ni conflicto ni colaboración, pero como decía Hirschman, sería una mezcla de conflictos y de colaboración. Será una convivencia, una coisa. Adversario collaborate. Sí, yo también creo que es lo más probable. Ahora, yo pienso que ahí hay ese problema de valores. Friendly conflict. Hay ese problema de valores, ¿entiende? Que Eduardo no llegó a hablar de una manera tan explícita, pero yo creo que a todos nosotros debe preocupar un futuro sistema internacional en que la influencia china sea muy grande, porque nosotros no sabemos realmente qué tipo de valor la China defendería. Hoy día nosotros vemos que, a pesar de toda la admiración que no escondemos sobre el progreso chino, es un país que está confinando 1 millón de uigures, ¿no?, en campos de lavaje cerebral, ¿no? Es un país que está construyendo un sistema de inteligencia artificial que va a permitir en el futuro dar nota a los ciudadanos, ¿no?, porque va a vigilar todo. Esperamos que eso cambie, pero hasta ahora no hay señales. Entonces, ¿cómo sería? Sí. ¿Cómo sería un sistema internacional en que, en lugar de inspirarnos en el iluminismo, ¿no?, tendríamos ese tipo de cosas? Porque los chinos no son iluministas, ¿no? Entonces, es un problema. Y el último punto que quiero tocar aquí es que me parece que hay una exageración en pensar que el comercio mundial va a seguir siendo lo que era. Nosotros tenemos mucha dificultad de cambiar nuestros paradigmas, ¿no? Y estamos acostumbrados con un comercio mundial que durante décadas ha crecido al doble del producto y parecía que iba a ser así por todos los siglos. Pero un primer problema con eso es el cambio climático, ¿no? No se puede expandir. Es la idea un poco del capitalismo, ¿no?, que no tiene límites, ¿no? Hay un estudio que yo les aconsejo porque es delicioso, de un teólogo norteamericano protestante, Harvey D. Cox. Está disponible en internet. Se llama The Market as God, el mercado como Dios, en que él cuenta que, como teólogo, sus amigos le decían que él debía bajar un poco de la estratosfera
e que ele se resistia porque pensava que não ia compreender el lenguaje de los economistas, pero después empezó a leer el Wall Street Journal y llegó a la conclusión que todo lo que los teólogos atribuyen a Dios, los economistas atribuyen al mercado. El mercado es onipotente, es onisciente, se autorregula, es absolutamente como Dios con mayúscula, ¿no? Y finalmente él dice en el final, salió en el Atlantic Monthly, pero hoy día está disponible. Al final él dice que el problema del mercado es que el mercado no tiene límites y que una vez preguntaron a un sabio zen budista, ¿no?, qué es lo que él había aprendido con 90 años de meditaciones, ¿no? Y él dijo, yo solo aprendí una cosa: how much is enough? Él dice, para el mercado, enough is never enough. Entonces, primero habrá los límites del clima, ¿no?, que son evidentes. Y no me venga a decir de nuevo con Malthus, porque ahora es distinto, ¿no? No es más la cosa malthusiana, ¿no? Son cosas concretas, científicas, ¿no? Y yo pienso que además de ese problema de los límites, es una realidad, hay un debate entre los grandes economistas que se preocupan con la cuestión del contenido del comercio, que el comercio desde 2008 se ha desplomado, nunca más volvió a ser lo que era antes. Entonces, todo el sistema mental nuestro de pensar en el desarrollo mediante la exportación de manufacturas, el modelo del flying cheese, que ahora es Vietnam, después será Bangladesh, mañana los latinoamericanos, a pesar de rezagados, van allá. Todo eso se terminó. Las cadenas internacionales de valor se están deshaciendo. Es claro que eso puede significar un problema temporal, yo mismo no sé, puede ser temporal o puede ser definitivo. Ahora, ¿cómo pensar en ese mundo que todo va a seguir igual? Que Trump va a hacer un tremendo acuerdo de comercio con Brasil, pero ¿cómo? Con el Congreso americano, con los problemas que hay en Brasil en materia de ambiente, de Amazonía, ¿se va a aprobar eso después en el Congreso o no será sometido al Congreso? ¿Habrá una nueva autoridad para negociar en el futuro? ¿Qué tipo de negociación se está haciendo que permite imaginar que el mundo va a continuar a negociar la liberalización de comercio? Entonces, yo quiero decir que no quiero decir que tengo la seguridad que eso se ha terminado, pero puede ser que se ha terminado, que sea una nueva era y que se vuelva lo que ha sido la tradición. La tradición en el comercio mundial no es el crecimiento doble del producto, es un crecimiento, sí, pero mucho más modesto, mucho más modesto. Entonces, eran cuestiones que quería dejar a la reflexión. Gracias. Bem, não sei por onde começar, Sérgio, porque são tantas questões. Eu tenho uma questão aqui com o... Eu vou tocar que seja alguma conciso, porque nós estamos com o horário estourado. Eu vou tocar rápido. Agora, eu gostaria de tocar o ponto que o Rubens levantou agora, e que, a meu ver, inclui a questão do meio ambiente. Eu acho que esse esforço de entender o que está passando, se ele mostra alguma coisa, é que nós estamos entrando num mundo novo. E seria uma ilusão pensar que nós vamos voltar ao passado. Isso eu concordo com o que o Rubens disse. Eu acho que vamos ter que encontrar novas formas de convivência internacional. Nós não vamos voltar ao multilateralismo como nós conhecemos, mas ele vai subsistir. Ele não será o único meio
a regular a convivência internacional, como nós acreditamos que seria. A questão do meio ambiente, Rubens, eu acho que é uma questão complicada, porque eu acho que falta hoje ao meio ambiente um suporte político, falta um ator político. Veja bem, o governo nosso entrou numa coisa muito estranha, essa história do globalismo. Quando surgiu a primeira vez, eu fui ver o que era globalismo, porque eu nunca tinha ouvido falar em globalismo. E o pouco que eu encontrei é o seguinte, é uma visão em que as instituições e organizações internacionais têm um peso político maior do que a soberania permite. Então, é uma coisa bastante complicada para pensar meio ambiente dessa forma, inclusive porque a saída que está sendo encontrada é uma espécie de um paralelo, de um desvio. Os estados, nos Estados Unidos e aqui, começam a levar adiante a bandeira do ambiental. Governos subnacionais. Subnacionais. Agora, e o que é interessante, você vendo os Estados Unidos, que os estados nacionais, os subnacionais, estão atuando, mas as ONGs praticamente desaparecendo do mapa. Como é que você entende que a Marina Silva tenha tido 4% da votação na última eleição presidencial? E as ONGs, eu tinha uma relação muito próxima com o Tom Lovejoy, que é um ícone do ambientalista americano, e cada vez ele me dizia que a reação ia surgir das ruas, depois passou a ser no Congresso, não surgiu nada, e agora ele diz que vai sair do Judiciário. Onde é que está o suporte político do ambientalismo ou do movimento ambiental? Existe, sim, na Europa. As crianças. As novas gerações, sim. Greta. Elas têm que se tornar, ter expressão política. Como é que você vai pensar as forças das ONGs desaparecendo nos Estados Unidos, muito fracas, no Brasil também mais fracas? Então, eu acho que a questão do movimento ambiental é a falta do suporte político fora da Europa. Na Alemanha, 1/4 dos eleitos no Parlamento Europeu vieram dos movimentos ambientais. E é por isso que eu acho que o principal problema que nós vamos enfrentar vai ser na Europa e na aprovação do acordo Mercosul-União Europeia, porque o movimento ambiental vai criar dificuldades na medida em que ele tem uma expressão política na Europa que não tem em outros lugares. Bom, rapidamente sobre a questão da combinação tecnológica num eventual conflito bélico. Isso é muito interessante, porque nas discussões sobre segurança nos Estados Unidos, a estratégia americana é continuar na dianteira em relação às duas opções alternativas, da Rússia, que é da arma menor e utilizável, e dos chineses, que é a arma espacial. Isso vai exigir dos Estados Unidos um investimento financeiro maior do que eles têm hoje. E investir para quê? Para uma guerra? Não. É para dissuasão, a semelhança do que houve com a dissuasão nuclear. Então, isso vai criar um peso adicional orçamentário para eles. América do Sul, aí nós voltamos à nossa questão da nossa região. O Grupo de Lima é importante se ele tivesse uma sua contrapartida econômica, que seria justamente a aproximação AP, Aliança Pacífico e Mercosul, mas ela não existe. E hoje, o Mercosul, pelo menos na visão do governo brasileiro, será a decorrência de um possível acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Em outras palavras, deixar o Mercosul na rabeira de um processo de negociação de um acordo de livre comércio e num papel secundário, se é que é possível, porque existe a União Aduaneira que ou está ou não está. Você não tem forma de estar parcialmente. Agora, o interessante também é que, no Mercosul, se o Brasil estaria disposto a avançar numa negociação de livre comércio sem o Mercosul, a Argentina é que tem a maior resistência a isso, e a Argentina que não aceita a ideia, ou pelo menos no momento, de um acordo
de livre comércio com os Estados Unidos, se não for com o Mercosul junto. O que não faz também muito sentido, porque os dois são incompatíveis. Mas, de qualquer forma, é uma questão que se vai colocar no próximo governo americano. O Jobim levanta uma questão importante, que é como é que o Itamaraty vai entrar nessas negociações. Na verdade, o Itamaraty não está entrando. Esse que é o grande problema hoje do Itamaraty. Ele foi reservado a ele um papel secundário de executor e de gestor do Ministério. O Itamaraty não participa da formulação política. A formulação política é feita com um grupo pequeno. O Guedes tem uma importância muito maior na formulação de política hoje, política externa, do que se pensa, porque essas ideias de moeda do Mercosul ou outras iniciativas como acordo com os Estados Unidos vêm do Ministério da Economia. E o Itamaraty tem um papel secundário, o que é curioso quando se fala de ter uma relação com os Estados Unidos que vai mais longe, como reagiria o Itamaraty. Nós, hoje, em certos temas, queremos avançar mais do que os próprios Estados Unidos. Eu assisti a algumas reuniões em que até o Bolton ficou impressionado com a nossa ousadia. Então, eu vejo que, pelo menos neste momento, nós não teríamos problema em entrar numa negociação mais ampla. Talvez tivesse a Argentina, e, como o Rubens disse, eu não sei se os Estados Unidos estariam preparados. Porque os Estados Unidos têm conosco, é bom sempre lembrar isso, eles têm um saldo comercial de 10 bilhões de dólares por ano nos últimos 10 anos. São 100 bilhões de dólares num período de uma década, e se você computar serviços, é 250 bilhões de dólares que nós temos de déficit com os Estados Unidos. Para um governo que põe a reciprocidade, reciprocal trade, como a regra do comércio, fazer o quê? Bom, eu acho que é só... Não precisa de um acordo. Não precisa do acordo. Agora, finalmente, eu acho que o Jeremy colocou uma questão que é muito importante. O multilateralismo e outras das coisas sobre as quais nós falamos hoje, o grupo um novo mundo multipolar, será que nós precisamos ter, como nós aprendemos, será que nós precisamos ter um conjunto único de regras para reger a convivência entre os países? Acho que sim. Nós aprendemos que sim, eu não sei. Porque o Trump opera com vários. Problemas globais, todos eles exigem. Esse sim. Se você quiser direitos humanos, bom, mas eu vendo da ótica dos Estados Unidos, em que esses problemas globais estão colocados num plano secundário, será que nós precisamos? É uma reflexão que eu acho que valeria a pena ser feita. Será que essas ideias do Trump são ideias de to say the least, um ator exótico? Ou, primeiro, elas refletem as ansiedades e mal-estares da sociedade americana, que não é a única sociedade a estar passando por esse mal-estar, em primeiro lugar. E, segundo, o que ele está colocando são algumas coisas em que ele não está sozinho. O que impressiona nos Estados Unidos é que ele tem o seu grupo de apoio, como o Bolsonaro também tem aqui. O pensamento conservador de direita, ele, hoje em dia, é forte. E ele não só tem um comando de política interna, mas tem também uma visão internacional. Muito mais difícil, porque o Bannon tentou organizar essa direita e deu com os burros na água porque não aconteceu nada. Mas o que eu me pergunto é se nós teremos alguma vez uma volta a um mundo organizado multilateralmente e com base em regras como nós já tivemos, talvez não sei. Me permite só uma parte que eu não posso deixar isso sem resposta. A verdade é que a linha de evolução da história e da consciência moral da humanidade é no sentido de uma crescente organização dos países através de sucessivas tentativas e erros. Nós tivemos a Liga das Nações, que foi uma tentativa de organização que não era universal, né? Tivemos agora a Organização das Nações Unidas,
E dentro da Organização das Nações Unidas, nós temos visto que há um movimento de avanço em 4 grandes linhas forças, que são as linhas de evolução da consciência moral, que são direitos humanos, meio ambiente, a igualdade entre mulheres e homens e, em geral, a aceitação da diversidade e, finalmente, a promoção do desenvolvimento. De certa maneira, essas 4 ideias substituíram as ideologias da primeira metade do século XX. E elas é que dão o sentido da direção das grandes convenções de direitos humanos, de meio ambiente, etc. Fora disso, o que nós temos é o regresso ao mundo de antes de 1914, que é o mundo do poder, daquilo que um estadista italiano chamou il sacro egoísmo, né? O nacionalismo acima de tudo. Nós sabemos que o mundo quase acabou em 2 guerras mundiais com isso, né? Então, não há dúvida que nós não só devemos, como precisamos desse caminho. E aí entra a questão dos valores morais, entende? É preciso não esquecer nunca as realidades concretas. O mundo de hoje é um mundo de extraordinária diversidade, em que 12 ultrabilionários têm uma renda maior do que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. Seria imaginário que todas essas massas de pessoas iriam aceitar a concentração de poder e a concentração de riqueza em poucas mãos, em poucos países? Então, não há dúvida, o caminho é o caminho do multilateral, é o caminho de buscar, por consenso, soluções globais a esses problemas. E eu, respondendo à sua pergunta, Trump é uma aberração. É uma aberração que tem apoio, não há dúvida. A extrema-direita tem apoio. Mas Hitler tinha muito apoio. Hitler foi eleito. Mussolini foi eleito pela população. E, no entanto, hoje nós abominamos a experiência fascista e nazista, né? Portanto, a questão dos valores não pode ser esquecida. Os seres humanos agem por valores e não apenas pelo reconhecimento pragmático de certas realidades que são lamentáveis. Muito bem. Temos uma questão que é o seguinte. Só fazer um comentário. Mas a sua honra não foi ofendida, ele apenas criticou a sua opinião. Eu fico torcendo só que essas 4 grandes ideias cheguem logo no nosso país. Digamos, nós temos aqui uma questão aqui de ordem. Eu proponho que a gente faça um rápido café, 5 minutos e outras cositas más. E aí a gente volta para um painel final com o Inácio e com o Maria Hermínia.